Paz Senhor, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 3 da Revista dos Adultos, título da lição é As Promessas de Deus para a Igreja. Então, trimestre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Revista comentada por pastor Elinaldo Renovato. Glórias a Deus. Então, dando prosseguimento sobre o estudo a respeito das promessas, na lição passada, estudamos a respeito das promessas de Deus a Israel. Promessas que são irrevogáveis, e no tempo certo, durante o final da grande tribulação, durante o milênio, Deus estará cumprindo todas as promessas feitas ao povo de Israel a partir de Abraão. Então Deus cumprirá tudo aquilo que ele falou. Deus é fiel àquilo que prometeu, como vimos no tema do trimestre. E hoje vamos falar também de outras promessas que também são irrevogáveis. São as promessas de Deus para a igreja, para a sua formação, relacionada à sua missão, o resultado dessa missão, e a condição para podermos usufruí-la. Glórias a Deus. Inclusive, da nossa salvação e glorificação do nosso corpo. São promessas que Deus faz à igreja. Claro que todas as próximas lições são também promessas para a igreja, como promessa de obediência, promessa de salvação, promessa de cura divina. Então é como se fosse uma introdução a essas promessas que Deus faz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E veremos então algumas, e serão temas que serão abordados novamente em lições específicas. Glórias a Deus. O textuário diz: Hoje também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Então está atrelado a condições, como veremos aqui, são algumas promessas condicionais, e falaremos também a respeito de promessas que Deus nos faz para que Ele esteja cooperando conosco na missão, nos dando poder, perdoando pecados, salvando o pecador, aleluia, e nos dando uma bendita esperança de um dia encontrarmos com Cristo e termos um corpo semelhante ao dele, quando aqueles que estiverem dormindo no Senhor ressuscitarem e os vivos serem transformados. A glorificação, estaremos completamente isento do pecado, pois estaremos com o corpo transformado em glória. Aleluia. A leitura bíblica se encontra em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 18 e Atos 1, 6 a 8. Então, estamos falando de promessas de Deus para a igreja. Essas promessas nascem juntamente com a igreja. Da mesma maneira que Israel havia promessas para aquela nação, tinha condição para que eles recebessem as promessas, também há promessas incondicionais. A gente vai ver que a igreja, como o povo de Deus também, ela está debaixo de promessas gloriosas. Mateus 28. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1,6. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então a gente viu aqui inúmeras promessas que estão atreladas ao surgimento, à missão da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e também a salvação, o propósito dessa missão, salvação dos homens. Glórias a Deus. Mas
chama a atenção aqui em Atos 1, né? Uma promessa que é para Israel, né? Os discípulos perguntando: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus não disse que isso nunca vai acontecer ou que isso ia se cumprir espiritualmente na igreja. Mas Jesus disse que o tempo e as estações não cabiam a eles conhecer, né, aquilo que Deus estabeleceu. Então, é algo que vai acontecer. Isso, é claro, foi tema da lição passada, mas podemos, né, abrir esse parênteses e ver que aqui, nesse texto, também tem uma promessa para Israel. Os objetivos da nossa lição são apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo, pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, a missão da Igreja no mundo, e conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas, né? Então, há promessas aqui, como veremos, são condicionais. Precisamos, então, cumprir alguma condição para poder participar delas. Louvado seja o nome do Senhor. São promessas para a igreja. Precisamos estar inseridos no propósito da igreja para poder usufruir da missão. Se eu não fizer, não vou ver, né? Sinais seguirão os que creem. Como veremos também a respeito dessas promessas. Introdução. A Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, identificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade de salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Então, serão os tópicos abordados na lição, né? A natureza da promessa, quais são realmente as promessas propriamente ditas e a condição para estar usufruindo delas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui são as primeiras, né? Ou seja, aquelas que Jesus faz à igreja, relacionadas à sua fundação, missão, propósito. Glórias a Deus. E abordaremos novamente algumas dessas promessas durante as próximas lições e veremos, inclusive, outras que também estão atreladas à igreja, né, ao povo de Deus. Primeiro tópico, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeiro subtópico, a promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 a 20 revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Então, a comissão não é só pregar, mas é também ensinar, discipular, né? Ou seja, e até o batismo nesse sentido, né? Ou seja, quando aquela pessoa realmente, publicamente, confessa que nasceu de novo, morreu para o mundo e agora é de Cristo, né? Então, essa era a comissão que Jesus dava, né, à igreja ali nascente. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Quando Jesus disse que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e Marcos mostra a ação, né, do Espírito Santo, a ação de Jesus na igreja, confirmando a palavra, confirmando a pregação. E essa confirmação não ficou só no tempo passado, mas hoje também precisamos dos sinais. E o Senhor tem agido, o Senhor não mudou, não cremos no cessacionismo, que diz, não, isso aqui era só para o período ali da igreja primitiva. Não. A gente vê sinais, a gente vê batismo no Espírito Santo se repetindo em vários lugares, em Atos. E isso a história também vai confirmar que continuou. Inclusive fazemos parte de um movimento de reavivamento nesse aspecto. E os sinais, então, é a confirmação de que Jesus está conosco nesta obra, né? Ele dá a obra e vai junto, realizando os milagres. Glórias a Deus. Dessa forma, como Igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Alguns intérpretes vão interpretar que essa confirmação só era necessária no passado. Não. Hoje o Senhor faz da mesma forma. Os sinais seguem ainda os que creem em nome dele. Podemos, então, conforme Marcos, né, expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes e se beber alguma coisa mortífera, não fazer dano algum, e impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, né? Claro que é Deus agindo por intermédio
daqueles que creem, né? Daqueles que recebem a promessa desses sinais. Aleluia. E a condição é crer. Os sinais seguirão os que creem. Também está no texto de Marcos. E o segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito. Versículo 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Então, Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu em Atos 2, foram batizados no Espírito Santo. Será se hoje nós não precisamos disso também? Será se essa promessa ficava só restrita ali no cenáculo, em Jerusalém? Não, essa promessa se repete depois em Éfeso, se repete em Samaria, se repete na casa de Cornélio, né? E durante toda a história ela continua se repetindo, e como já falamos, hoje somos fruto de um reavivamento, de uma busca por essa promessa, de crerem a partir do momento que voltaram a crer, né? Durante toda a história a gente vê a ação do Espírito Santo, pessoas sendo batizadas, mas esse movimento realmente que paralelamente acontece em Gales, que acontece em outras partes do mundo, acontece no Kansas, em Topeka, depois vai para Chicago, Rua Azusa e chega no Brasil. Esse movimento pentecostal que nós fazemos parte, louvado seja o Senhor, é a vontade de Deus, né? De que sejamos revestidos para sermos testemunhos de Cristo. Hoje, infelizmente, a gente vê um momento que as pessoas não querem mais, não querem ser batizadas e não querem ter o compromisso de serem testemunhos de Cristo, receber o poder e pregar o Evangelho, que o propósito é esse. O propósito não é ser mais espiritual do que o outro, não, é para ser testemunha de Cristo. Infelizmente, muitos estão deixando isso de lado, né? Mas oremos para que o Senhor reavive, né, a sua obra, né? A oração de Abacuque, que o Senhor avive a obra durante os anos. Então, é uma promessa necessária e urgente para a igreja. Começou o cumprimento lá em Atos, mas não cessou, como os sensacionistas vão querer dizer que aquilo foi no passado. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo, em nossa família, bairros, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para evangelização. Esse é o propósito do revestimento de poder, evangelização. Terceiro subtópico, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei a minha igreja, né? Jesus não está falando aqui de prédio físico, de uma construção, de um templo, não. Da igreja invisível, né? Formada de todos os crentes, todo mundo. Claro que nós temos que ter o local de congregar, mas o Senhor não habita no templo feito por mão de homens. Essa igreja é formada por homens e mulheres, e a presença de Deus se encontra quando nós nos reunimos em seu nome, né? A Bíblia diz, né, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele estará presente. É uma igreja que Ele edifica, é a igreja que nós congregamos quando nos unimos num propósito de adorarmos, de fazer a vontade de Deus, de aprender dEle, que é manso e humilde de coração. Essa igreja que Jesus edificou, aleluia, e que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia. É um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus, né? São chamados para fora, né? Eclésia era essa assembleia que os gregos, né, conheciam como esses convocados para saírem e resolverem alguma situação, tratarem algum assunto da cidade. Mas Jesus também chamou o seu povo de igreja, porque eram chamados para fora do mundo para se unirem, congregarem nesse propósito. Isso é possível pela obra poderosa de Nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como o corpo de Cristo. Colossenses 24, o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, a noiva de Cristo. Efésios 5, 25 a 27. Assim, uma instituição espiritual
tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos 16, 8 a 20, Atos 1, 6 a 8. São promessas a respeito dos sinais, como vimos aqui no primeiro subtópico, a respeito do revestimento do poder, o batismo, capacitando o crente para ser testemunha, e as promessas de que Jesus estaria edificando a sua igreja. Ela é inaugurada no dia de Pentecostes. É interessante que no começo, os crentes, os judeus convertidos, se uniam até no templo judaico. Eles não tinham templo. Ou a igreja era nas casas, quando os crentes se reuniam. Glórias a Deus. Então, mas surge de forma espiritual. O Senhor edifica e essa igreja é poderosa. Glórias a Deus. E o segundo tópico fala sobre as promessas de Deus para a igreja. Então, vamos falar das promessas propriamente ditas. O primeiro subtópico é a promessa de vida eterna. Estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é de vida eterna, a salvação em Cristo. Essa promessa é para todo aquele que crê. Então, a missão da igreja é essa grande comissão, ou ir por todo mundo, pregar, ensinar, batizar, e como diz em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E João diz que continua condenado, porque na verdade o homem já está em pecado, já está inimigo de Deus, afastado de Deus, fazendo as suas próprias vontades, preso ali pelo pecado, e já está debaixo de condenação. O que Jesus oferece é a liberdade, Pois sereis a verdade, e a verdade vos libertará. A proclamação do Evangelho é para que o homem se liberte. A condenação ele já tem de forma primária, Ele já está no pecado, já está condenado. Então não quer dizer que Deus vai condenar porque não ouviu o Evangelho. Já está condenado porque está vivendo em pecado. Mas Jesus nos manda, nos envia, nos comissiona para pregar o Evangelho, para que deem crédito à pregação e sejam libertos, sejam livres, sejam salvos, sejam perdoados e conquiste a graça da vida eterna, o dom gratuito de Deus. Então essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e consequentemente torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. João 3,16, João 5,24. Então, creu no Senhor, aceitou a Ele, já faz parte da igreja, do corpo de Cristo, aleluia, da noiva de Jesus que está esperando Ele. Glórias a Deus. Então, basta crer, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, que o Senhor, então, nos dá a graça do gratuito da vida eterna. Nos perdoa os pecados, lava nossos pecados, nos torna nova criatura e instantaneamente somos filhos de Deus, corpo de Cristo e salvos, Louvado seja o nome do Senhor. E a partir daí iniciamos a nossa caminhada em santificação, o Espírito Santo habitando em nós e nos ajudando a nos transformar. Glórias a Deus. Aceitar a Cristo, crer nele é o primeiro passo da minha santificação, santificação posicional. Sair do lago de lama e o Senhor firma agora meus pés sobre a rocha. Estava morto e passei da morte para a vida. Tudo isso está incluso nessa promessa da grande comissão. É uma obrigação que temos de ir para que se cumpra essa promessa, ou para que essa promessa alcance aquele que está perdido. O Senhor Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Segundo o subtópico, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto, para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos 1, 5 e 8. Foi experimentada naquele tempo em Atos 10, 44 e 46, 19 e 6, e ao longo da história da igreja. Então, aconteceu em Atos 2, depois em Atos 8, Atos 10, Atos 19, e essa promessa se repete durante toda a história. Ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus, que experimentaram o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje.
Então, falta o quê? Buscar, bater e abre-se-vos-á. A gente vê Deus agindo com poder na China, na África, né? Então, lugares onde as pessoas, os crentes não pararam de buscar. Mas, infelizmente, muitos hoje querem viver à margem, né? Querem viver não envolvidos no Evangelho, mas como uma multidão, né? Só olhando Jesus de longe. Mas a gente tem que estar perto de ser discípulo. E o discípulo vai poder testemunhar com muito mais ousadia, com sinais, buscando os dons do alto, né? Batismo e, na sequência, os dons espirituais, né? Deus continua dando, concedendo, batizando. Terceiro subtópico é a promessa da glorificação do nosso corpo. Então, a gente, nessa lição, de forma resumida, estamos nessas primeiras promessas, ou que envolve ali a criação da igreja e o propósito de missão. Mas veremos novas promessas, outras promessas, nas próximas lições. No mesmo corpo do texto bíblico que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face, e o conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Que promessa gloriosa! E também em 1 Tessalonicenses a gente vê claramente essa promessa confirmada, né? Na lição passada falamos sobre Israel, né? Quando Jesus voltar de forma gloriosa e pisar ali no Monte das Oliveiras. E aqui a gente vê a sua partida, né? Mas a promessa ali, os anjos dizendo, esse mesmo Jesus que está subindo do Monte das Oliveiras, né? Ele também voltará. Glórias a Deus. E a Bíblia, então, né? Nos outros textos, vai nos apontar, né? Para esse momento glorioso, né? Inclusive do arrebatamento da igreja, que desencadeia todos os demais acontecimentos finais escatológicos, né? Primeiro o arrebatamento, o maior sinal, e depois o mundo, então, começa a fase de juízo, grande tribulação, Israel também sendo tratada nesse período até o ponto do anticristo querer destruí-la, né? Cercá-la, e Jesus vindo salvar ali os remanescentes de Israel, como estudamos na lição passada. E o terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus, né? Então, veremos que são promessas condicionais, né? Que a gente possa provar, a gente precisa nos enquadrar em alguma condição para poder receber. Primeiro subtópico, eu preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos 2:1, né? Então, perseverar, crer, né? Havia a promessa do revestimento de poder, mas os discípulos tinham que estar ali em Jerusalém até que do alto fosse revestido. Eles tinham que crer e perseverar. E eles estavam ali unânimes em oração, até que do alto veio um vento veemente, foram vistas sobre cada um línguas como de fogo, e eles começaram então a falar em línguas. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3 e conforme Gênesis 21:5. Nesses últimos dias precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Então não podemos descrer, podemos achar que Deus não cura mais, que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. Então nós temos que crer, renovar nossa fé e buscar. Aleluia. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e quem buscou, quem bateu, quem pediu, recebeu. Aleluia. Foi aberta a porta e achou que buscou. Glórias a Deus. Jesus falou para fazer assim, e quando fazemos assim, crendo, perseverando, recebemos as promessas. É preciso ser fiel. Segundo subtópico. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1:8 e 2:1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21. Como Daniel, lançado na cova dos leões.
Ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel 6, 9 a 10. Tomemos as palavras de Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Então, crer, ou seja, ter fé e ser fiel, andam atrelados, Fiel, eles estavam ali em santidade, aguardando, fazendo a vontade de Deus, obedecendo. Mas se saísse do lugar, é claro que a bênção vinha, não vinha para eles, vinha para outros que estivessem ali em fidelidade. Aqui a gente vê algumas promessas condicionais, A gente sabe que tem promessas incondicionais, como estudamos, Por exemplo, a volta de Cristo acontece, eu crendo ou não crendo, Jesus volta e arrebata aqueles que estão crendo, estão sendo fiéis. Então a minha parte, para me receber, é também estar enquadrado nessa condição. Então, para receber o revestimento de poder, para ver os sinais, tinha que crer. Glórias a Deus. Era a condição. E terceiro e último subtópico, preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. Assim é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos 3:19. Que nós não viemos adiar as promessas de Deus ou perdê-las, se sairmos da posição. Melhor obedecer do que sacrificar. Como diz aqui em Samuel, quando Saul, então, não fez a vontade de Deus e, para querer enganar, disse: não, eu separei aqui o melhor das ovelhas, ou o povo me induziu a isso para sacrificar o Senhor. Mas Deus não queria aquele sacrifício, queria a obediência. E ele perdeu a bênção, foi rejeitado. Que nós não tenhamos esse mesmo destino, mas estejamos com fé, crendo, e todas as promessas condicionais possamos estar recebendo-as. Glórias a Deus. E crendo que Deus não mudou, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Conclusão. As promessas de Deus para a Igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, Então, são promessas também irrevogáveis, Que Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Nas próximas lições, vamos falar ainda mais sobre a obediência, sobre a promessa da salvação, sobre a cura divina, promessas citadas de forma sucinta nessa lição. Coração novo, promessa de paz, promessa para pais e filhos, proteção divina, provisão, vida abundante, e veremos também que a promessa de Deus são infalíveis, são temas das nossas próximas lições. Vamos agradecer ao Senhor, então. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecendo pela tua palavra, por essa lição maravilhosa. Então continue, Pai, aleluia, despertando, Pai, a fé de cada um. Possamos estar firmes, sem nos mover do lugar, aguardando o cumprimento das suas promessas, sendo fiel, sendo obediente e crendo. Em nome de Jesus, continua abençoando, derramando suas bênçãos sobre a tua igreja, Pai. Aleluia, nos livrando de todo mal, Pai, nos fazendo prevalecer neste mundo e nessa geração perversa. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os alunos de escola dominical, professores, todos que amam essa obra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.